Olá, tudo bem? O assunto que a gente vai falar hoje é dermoide ou cisto dermoide, tá? O que é isso? Isso aí é uma alteração congênita, tá? Então, como que se caracteriza o dermoide? O dermoide é um tecido anormal para aquela localização em que ele cresce. Então, por exemplo, o dermoide ele pode acontecer na córnea do paciente, na conjuntiva, na pálpebra, mais raramente na terceira pálpebra, né? Então, ele é um tecido anormal. Que tecido anormal é esse? Esse tecido anormal, às vezes ele é pele, é um tecido de pele, tem pelo vascularizado, tem dermoide que tem até cartilagem, né? Tem folículo piloso e tem pelo. Então imagina, pelo, tá? É uma coisa assim, você vê que aquilo não tá certo. Então, na córnea, imagine um pedaço de pele, né? Ali na córnea aderido com um monte de pelo crescendo por aquele tecido e aquele pelo encostando na superfície ocular, na córnea do paciente, né? Esse dermoide, ele também pode surgir na conjuntiva, né? Mas é muito comum na região lateral da conjuntiva do olho, né? Então, na conjuntiva lateral em associação com a córnea, então na transição entre córnea e esclera, que a gente chama de limbo, né? Nasce esse tecido, geralmente ele é pigmentado e aí ele apresenta folículo piloso e os pelos. Também pode surgir na pálpebra. Esse paciente que você viu a foto aí, né? Surgiu esse dermoide na pálpebra, então a margem palpebral do paciente ela não existe, é esse tecido que é anormal que acaba envolvendo a pálpebra e a conjuntiva, né? Então nasce o pelo e esse pelo fica encostando na superfície ocular e o paciente sente muito incômodo, né? Imagine aí um pelo, um cílio que cai no nosso olho, a gente já sente muito incômodo. Imagine aquele monte de pelo tocando na superfície ocular. Quando acontece isso, o paciente vai apresentar lacrimejamento excessivo, claro. Por quê? Porque está acontecendo esse estímulo, né? Se existe o contato desses pelos na córnea, a córnea, por causa daquela lesão constante, acaba desenvolvendo a vascularização, então vasos sanguíneos surgem, né, no sentido de levar células para reparar aquela área que está sendo lesada constantemente, né? Então a córnea ela fica opaca, tá? Ela pode desenvolver pigmentação também. Enfim, isso é um incômodo para o paciente, né? O tutor também vê aquilo, se sente incomodado. Fora isso, porque esteticamente também não é agradável a gente ver aí uma região que cresce pelo no olho do paciente, tá? Isso não é tão comum, né? Mas surge principalmente em cães, mas tem outras espécies também, grandes animais também são acometidos por dermoide, tá? O tratamento para isso é cirúrgico, gente. Então a gente tem que remover essa região, né, desse tecido anormal. E se a gente remove direito, não deixa resquícios, o tratamento é muito eficiente e não vai ter recidiva. A recidiva ela só acontece mesmo naqueles casos que a gente deixa restos do dermoide ali, tá? Então eu mesma já tenho trabalho publicado na revista Clínica Veterinária. Eu fiz a remoção de um dermoide na córnea de um paciente, né? Então ela cometia o dermoide, ele envolvia uma porção aí considerável da córnea. Então eu tive que fazer uma ceratoplastia. O que é cerato? Cerato quer dizer córnea, tá? Então plastia. Eu fiz uma plástica na córnea. Eu removi aquele tecido envolvido por esse tecido anormal. Era um cãozinho da raça Shih Tzu. Então ele tinha o dermoide ali na córnea, grande, né, acometendo bastante, uma porção grande da córnea e crescendo pelos que
tocavam a superfície ocular, tá? Então eu removi todo aquele tecido. O tecido era bastante vascularizado, né? Então aquela região ela sangrou. Então retirei tudo e fiz um enxerto com membrana miniótica. A membrana miniótica, ela é uma porção da placenta e ela é bastante utilizada na medicina, né? E na oftalmologia. E na medicina veterinária a gente também tem utilizado bastante. Eu trabalhei meu mestrado e meu doutorado com membrana miniótica e os resultados com relação à reparação tecidual e com relação à opacidade no pós-cirúrgico, os resultados são excelentes, tá? Lá no meu site eu tenho alguns artigos relacionados a isso, inclusive esse artigo aí da revista Clínica Veterinária. Se você estiver interessado, é só você entrar no meu site, que chama oftalmologiavet.com, e aí você entra e faz a solicitação dos artigos que você quer e eu te mando por e-mail gratuitamente, tá? Então tem esse artigo aí do dermóide, o tratamento, como ele foi feito. Então a gente remove e faz o enxerto com a membrana miniótica, que também tem artigo lá do meu mestrado e do doutorado, e sutura diretamente a córnea, tá? A recuperação ela acontece muito bem, de maneira tranquila, a gente trata aí como uma úlcera de córnea normal. Desse paciente que você viu essa foto, vamos ver a foto aí de novo? Então, esse paciente aí que você viu, a gente teve que fazer uma blefaroplastia. Blefaro quer dizer pálpebra, né? Então, a plastia, a gente fez uma reconstrução da pálpebra desse paciente. Então, eu tive que tirar uma porção da pálpebra e uma porção da conjuntiva também, né? Removendo essa região acometida pelo dermoide, por aquele tecido anormal que estava ali, né? E aí eu fiz a sutura, sendo que a sutura ela deve ser feita de maneira bastante adequada. Para quê? Para que a margem palpebral não fique desnivelada. Por que isso é importante? Porque quem faz a distribuição do filme lacrimal são as pálpebras, né? Então a distribuição do filme lacrimal na superfície ocular, ela tem que ser feita de maneira adequada, e a pálpebra, ela tem que ter, a margem palpebral, ela é contínua, né? Então a gente não tem que ter desnível lá após a sutura da pálpebra. Então isso é uma parte muito importante na blefaroplastia que a gente tem que seguir, tá? De pós-operatório de pálpebra e de blefaroplastia, a gente utiliza uma pomada com antibiótico e o colar elisabetano aí por 10 a 15 dias, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, dá um like aí, curte, né? Encaminha, compartilha com seus amigos, porque às vezes tem colegas seus que têm animais que têm essa alteração, né? Não sabe que tem que fazer cirurgia, ou então você que é médico veterinário também não sabe reconhecer, mas agora você já sabe, né? E também você, médico veterinário, pode entrar no site, pedir os artigos, você aluno de graduação de medicina veterinária também, tá? Vou colocar aí minhas redes sociais, tá bom? E um grande beijo e até a próxima!